Sejam muito bem-vindos ao canal Ciência Exata. Nesse vídeo nós vamos corrigir as questões de física do Cefet de Minas Gerais, do exame de seleção realizado no ano de 2016. Antes de mais nada, se inscreva em nosso canal e dê um like no vídeo se você gostar. Beleza? Então vamos começar aí pela primeira questão de física da prova, que é a questão 31. 4 funcionários de uma empresa receberam a tarefa de guardar caixas pesadas de 100 kg em prateleiras elevadas de um depósito. Como nenhum deles conseguiria suspender sozinho pesos tão grandes, cada um resolveu montar um sistema de roldanas para a tarefa. O dispositivo que exigiu menos força do operário que o montou foi: se não houvesse roldanas ali, quanto seria, no mínimo, de quanto seria a força que ele teria que fazer? Nós sabemos que peso é massa vezes gravidade. A massa, ele disse que é 100 kg, gravidade ele não informou, vamos considerar 10 metros por segundo ao quadrado, fazendo 100 vezes 10, isso é igual a 1000, peso em newtons, então 1000 newtons. Então se não houvesse nenhuma roldana ali, nós teríamos que aplicar no mínimo 1000 newtons de força para poder erguer o bloco. A roldana que está presa ao teto é chamada de roldana fixa. Ela não altera o módulo da aplicação da força, altera apenas a direção e o sentido. Já a roldana móvel, essa roldana aqui e essa aqui, essas duas são móveis. Já a roldana móvel, ela altera a aplicação da força em módulo. Ela altera e divide por 2 cada roldana móvel, certo? Então vamos lá. Aqui, como são duas roldanas móveis, então nós vamos ter que dividir 1000 pela primeira roldana. 1000 dividido por 2 dá 500 newtons. Nós temos uma segunda roldana, então eu pego 500 e divido por 2 novamente, 500 dividido por 2, então 250 newtons. Então aqui ele teria que fazer, como aquela roldana não muda nada, esses 250 newtons, vai mudar apenas a direção da aplicação da força e o sentido, certo? Então nós temos que aqui ele teria que fazer no mínimo 250 newtons em módulo, certo? Para poder erguer aquele bloco. Aqui nós temos quantas roldanas móveis? Apenas uma, então eu divido 1000 por 2, 1000 dividido por 2 dá 500. E aquelas duas roldanas? Ora, elas são fixas, então não vão mudar em módulo, Aqui nós temos uma roldana móvel, então também 500 newtons no mínimo para ele erguer o bloco. E aqui nós temos uma roldana fixa, então seria 1000 newtons do mesmo jeito, Não tem nenhuma móvel, então não vai alterar em módulo a aplicação da força. Então aqui ele perguntou o dispositivo que exigiu menos força do operário que montou. Qual foi a força menor que nós tivemos aqui, de aplicação? Foi a força de 250 newtons. Então o sistema do item A. Beleza? Agora vamos para a questão 32. Questão 32. As afirmativas a seguir estão relacionadas com movimentos que presenciamos no dia a dia. Analise cada uma delas e marque V para verdadeiro ou F para falso. O movimento de queda livre tem a sua causa no princípio da inércia. Vamos considerar um corpo que está em queda livre. Então ele está caindo ali, nós temos aqui a Terra. Se ele está caindo, é porque a Terra está atraindo aquele objeto, certo? Então ali a ação da força peso causada pela Terra. Como na inércia nós temos que o corpo está livre da ação de forças, a inércia, o corpo está livre da ação de forças, ali nós temos a ação de uma força, da força-peso, Então não seria o princípio da inércia, aqui seria o princípio da dinâmica, da segunda lei de Newton, e não da primeira, como ele afirma. Então aqui a alternativa está falsa. Dois objetos de massas diferentes caem no vácuo com a mesma aceleração. O Galileu nos mostrou que isso é verdade, certo? Dois objetos de massas diferentes, embora as massas elas podem ser diferentes, mas no vácuo elas vão cair com a mesma aceleração. Pois dê uma pesquisada aí sobre a experiência de Galileu. Terceira sentença. Devido à inércia, um objeto que estava solto na carroceria de um caminhão é lançado para a frente durante a frenagem em um movimento retilíneo. Então vamos considerar essa situação. Tentar desenhar um caminhão aqui. Então nós temos aqui um caminhão e lá naquele caminhão tem um objeto que está solto na carroceria dele, certo? Se o caminhão está indo para a direita, nós sabemos que se ele frear, aquele objeto por inércia, ele tende a continuar em movimento retilíneo.
Então isso aqui é verdade, né? Então é devido à inércia. Então ele falou, a sequência correta é FVV. Então alternativa D. Agora vamos para a questão 33. Um aquecedor possui uma potência útil constante de 500 watts. O tempo gasto para esse aquecedor elevar a 50 graus Celsius a temperatura de uma panela de ferro de 1 kg e calor específico C igual a 460 joules por kg Kelvin, admitindo-se que ela absorva todo o calor transmitido, é de... Então ele quer saber qual que é o tempo gasto, né? Qual que é o tempo gasto. Primeira coisa, nós devemos saber o que é potência em física, né? O que é potência em física? Potência em física é a energia sobre tempo. A energia aqui ela é escrita na forma de calor. Então nós temos a quantidade de calor no lugar do E sobre o tempo. Como é que se calcula o Q? O Q a gente pode calcular pelas fórmulas Q-macete ou Q-moleza. Nós utilizamos o Q-macete quando o corpo ele muda de temperatura. O Q-moleza quando ele muda de estado físico. Como ele mudou de temperatura, né, nós vamos utilizar o Q-macete e não o Q-moleza. Tudo bem? O M é a massa, C é o calor específico sensível, ΔTzão não é variação no tempo, hein? É variação na temperatura. O ΔTzinho, variação no tempo. ΔTzão, variação da temperatura. Então, muito bem, M é a massa, C é o calor específico sensível e o ΔTzão é a variação na temperatura, né? Então, vamos substituir ali, no lugar do Q, vamos colocar o M, a massa, vezes o calor específico, vezes a variação na temperatura. Isso sobre a variação do tempo. Muito bem. A potência aqui ele falou que é de 500 watts, mas muito cuidado. Antes de mais nada, você deve prestar atenção na unidade do C, do calor específico sensível. Ele diz que a energia tem que estar em joule, a massa em quilogramas e a variação de temperatura em Kelvin. Vamos ver se está tudo na mesma unidade. O que é 1 watt? Ora, 1 watt é 1 joule por segundo. Então você concorda comigo que aqueles 500 watts já estão em joules, né? A nossa energia já está em joule. E o tempo, então, portanto, ele vai ser dado em segundos, né? Porque é 1 joule por segundo, então o tempo ali ele vai sair em segundos. Então, muito bem, aqueles 500 eu já posso substituir. Então, nós temos 500, que é igual, a massa tem que estar em quilogramas, já está em quilogramas, né? 1 quilograma. Estou substituindo o M por 1. O calor específico sensível é 460. A variação da temperatura aqui, a variação de temperatura ela está em Celsius, né? 50 graus Celsius. Como eu devo deixá-la em Kelvin, lembre-se que a variação em Celsius e Kelvin é a mesma coisa. A variação de 50 graus Celsius para a escala Kelvin também vai ser de 50 Kelvin. A escala Celsius ela é dividida em 100 partes e a escala Kelvin também é dividida em 100 partes. Eu não precisei converter 50 graus Celsius para 50 Kelvin. Eu converti ali, na verdade, uma variação de temperatura, tudo bem? Assista aí ao nosso vídeo sobre variação de temperatura. São assuntos distintos. A variação de temperatura é diferente de converter apenas a temperatura, certo? Mas enfim. Então aqui eu vou trocar ali o ΔT, né, por 50. Sobre a variação do tempo, eu estou procurando, né, o ΔTzinho. Vamos resolver aqui em cima, então. Então, trocando ali, né, o 500 por ΔT, multiplicando cruzado, nós vamos ter ΔTzinho, que é a variação do tempo, é igual a 1 vezes 460 vezes 50. No lugar do ΔT ali, nós temos o 500, né? Então, dividido por 500. Eu posso cancelar um zero aqui com um zero do 500, né? Um do 460 com um do 50 agora. E eu posso cancelar aquele 5 com aquele 5 também, né? Então, nós temos quanto ali, né? 1 vezes 46. 1 vezes 46 é igual a 46. Então, na verdade, a resposta é 46 segundos, alternativa C. A questão 33, eles falaram que ela está anulada, mas veja que eu encontrei a solução para ela, né? Letra C, 46 segundos. Não sei por que ela foi anulada. Beleza? Vamos agora à questão 34. Dois corpos A e B, de temperaturas TA e TB, onde TA é maior que TB, são colocados em um recipiente termicamente isolado, juntamente com o terceiro corpo C,
de temperatura Tc. Após atingido o equilíbrio térmico, as temperaturas... Nós sabemos que o equilíbrio térmico é quando os corpos trocam de calor e, cessada essa troca de calor, eles atingem a mesma temperatura, né? Então aqui, a alternativa B, TA, TB e TC, tornam-se iguais, as temperaturas são as mesmas. Vamos à questão 35. A potência elétrica que uma bateria alcalina de 9 volts entrega, quando conectada a uma pequena lâmpada incandescente de lanterna, é uma grandeza relacionada a... Nós sabemos que a potência em física, nós já vimos isso hoje, é energia sobre tempo. Essa energia pode ser a energia elétrica, a energia na forma de calor, enfim. Então aqui não interfere, né? Potência elétrica não há uma fórmula especial, então a potência também é energia sobre tempo pela definição. Então aqui, a alternativa que responde à nossa pergunta é uma grandeza relacionada ao que? A potência elétrica. A energia, claro, elétrica, né? Fornecida pela bateria por unidade de tempo, alternativa C. Vamos à questão 36. A figura abaixo mostra uma sequência de experimentos em que um feixe de luz incide sobre um espelho plano. Nos experimentos 1, o espelho está na horizontal. Nos experimentos 2 e 3, o espelho é inclinado de um ângulo alfa para a esquerda e para a direita, respectivamente. As linhas tracejadas mostram 3 possíveis trajetórias que o feixe pode seguir após refletir-se no espelho. As trajetórias corretas observadas na sequência dos experimentos 1, 2 e 3 após a reflexão são respectivamente. Nós sabemos que uma das leis da reflexão diz que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Quem é o ângulo de incidência? É o ângulo formado entre a reta normal e o raio que está chegando, o raio que está incidindo no espelho, né? Então, muito bem. Então aqui veja que a reta normal ela sempre faz 90 graus, ela é sempre perpendicular ao plano, certo? Então aqui está a nossa reta normal. Vamos fazer todas as retas normais, né? Então já fiz no experimento 1, vamos fazer no experimento 2. É sempre perpendicular ao plano, certo? Sempre faz 90 graus. Então cuidado quando estiver inclinado, né? Então aqui está a nossa reta normal, ó, sempre fazendo 90 graus com o plano. E no último experimento, né? Então fazendo a nossa reta normal, é o que está aqui sobre esse tracejado aqui, né? Sobre o 1. Então está a nossa reta normal. Sempre confirma ali fazendo 90 graus, certo? Muito bem. Agora feitas as retas normais, nós vamos estimar ali os ângulos de incidência e de reflexão, né? Então aqui está o ângulo de incidência, é sempre o raio que está chegando, eu sempre meço o ângulo de incidência com o raio incidente, o raio que está chegando, e o ângulo de reflexão com o raio que está saindo, né? Então vamos fazer o ângulo primeiro. O ângulo não pode ser 1 aqui, né? Porque está pequeno, então só pode ser aqui. Eu só posso medir esse ângulo até o que está no 2, né? Então esse é o ângulo de reflexão. Então aqui está o nosso raio refletido, né? O raio que está saindo do espelho é o raio refletido. Então a melhor trajetória é o que está representado em 2. Aqui está o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão só pode ser o ângulo ali, né? Até o tracejado ali no 1. Ficou um pouco pequeno, mas é isso mesmo, né? Porque até o 2 aqui, se eu medir o ângulo, vai ficar um pouco maior do que o I, né? Aliás, vai ficar bem maior, né? Se eu for fazer a medição da reta normal aqui, a abertura entre a reta normal até o 2 fica bem maior, né? Fica bem maior. Então só pode ser o que está representado no 1 ali. Certo? Então aqui está o nosso raio refletido. Então a melhor representação é o tracejado ali no 1. E aqui o ângulo que está chegando é o ângulo de incidência. O ângulo refletido tem que ser igual, então só pode ser que o igual ali, o 2 fica pequeno ainda, né? Medindo a abertura entre a normal e até o tracejado no 2. Então só pode ser até o 3 ali, né? Tudo bem? Então a sequência 2, 1, a última foi o 3, né? 2, 1 e 3, alternativa B. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Se inscreva em nosso canal para sempre receber as novidades e fique ligado. Até a próxima.